A paz do Senhor, querido professor, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica na classe do Jardim de Infância. Meu nome é Sabrina Costa, sou professora aqui da Assembleia de Deus de Blumenau de Santa Catarina e nós estamos já na aula de número 10. Nós estamos quase na reta final, estamos tratando sobre o tema Família, um presente do meu amigo. E nessa aula o nosso título é Um presente para José e Maria. O objetivo dessa aula é entender que Jesus Cristo é o Filho do Papai do Céu e compreender que Jesus também foi uma criança igual a eles. É um objetivo muito legal e como a gente está tratando sobre família, eu pensei, estudei e pensei um pouquinho mais e achei legal a gente tratar sobre realmente a infância de Jesus, falar sobre como Jesus era, porque Jesus veio à Terra, veio até nós, para que ele pudesse ser o nosso grande exemplo, não é verdade? Ele foi Deus na Terra e é uma passagem que sempre me chama muita atenção quando Jesus disse que tudo que a gente faz, né? Tudo que ele faz, na verdade tudo que ele fez aqui na Terra, nós também podemos fazer. Ele falou isso para os seus discípulos, que ele, como ele fazia, a gente também pode fazer. Então ele mostrou para nós como viver aqui sendo santo. E assim nós devemos ser. Desde criança ele foi assim. Então é muito legal a gente trazer isso para dentro da nossa sala de aula, para dentro da nossa vida, para a vida dos nossos alunos. Então esse objetivo é muito importante mesmo. E a gente vai tratar sobre a vida da parte da infância de Jesus. Nascimento e a parte onde ele era uma criança mesmo. O nosso versículo bíblico é: Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Isaías 9:6. Para a dinâmica desse versículo, eu trouxe aqui para vocês um varal de balões. Em vez de todos os balões ser com as palavras, eu coloquei alguns balões com figuras. Eu queria todos com figuras, mas eu não consegui muito bem. Então aqui seria assim: Deus, representando a coroa, nos mandou um menino, a figura de um menino, que será o nosso rei, um menino com roupa de rei, e Isaías 9:6, que é a referência bíblica. Você vai falar, repetir com os alunos. Essa é uma dinâmica bem legal, porque eles adoram balões, então eles vão ficar bem atentos. E depois que você vê que eles repetiram bastante, falaram bastante vezes e decoraram algumas partes, você pode estourar alguns balões. Então, se você estourar, por exemplo, esse, eles vão ter que lembrar qual era a figura que estava nesse balão para poder falar o versículo completo. Você pode até dividir em equipes, né? Fazer uma dinâmica de pontuação para ver quem consegue realmente falar sem ver nenhum balão. É bem legal essa parte dessa dinâmica. E a explicação do versículo você pode conversar mesmo com eles, porque o versículo não fala quem é esse rei. Então, uma parte você pode começar assim: quem é o rei do versículo? Quem é esse menino que veio para ser o rei? A maioria vão saber, né, que a gente fala de Jesus toda hora. Então, vão falar que era Jesus. E daí você vai partir para a explicação que Jesus veio, que ele é o nosso rei. Ele continua o seu reinado, mesmo não estando aqui na terra, e Deus mandou ele, Deus quis mandar ele para que a gente visse através da vida dele que ele é um exemplo para todos, né? E que a gente visse como é ser santo aqui nessa terra. E Deus fez de tudo para salvar a humanidade. Ele realmente é o rei eterno, ele não deixou de ser rei, porque Jesus também não morreu. Então, o reinado de Jesus é um reinado eterno, é para a vida eterna. Então, ele não foi um rei que nasceu num castelo, mas ele é o rei dos reis e ele reina acima de todos e para todos. Ele é o nosso grande redentor. Então, você conversa com eles, leia a sua Bíblia, o seu versículo, leia a sua lição, prepare-se e conversa sobre o versículo com eles para dar ênfase nessa parte.
Para a parte da história bíblica, a gente vai utilizar essas duas histórias, a história do nascimento e a história de quando Jesus foi perdido em Jerusalém, quando ele estava com os pais lá em Jerusalém para comemorar a ação da Páscoa, e eles perderam Jesus lá e ele ficou no templo. Então, assim, o enfoque maior que eu acho legal da gente dar é como Jesus era enquanto filho. Nós trabalhamos já o pai, a mãe, os irmãos, o ciúme. Então, por que não trabalhar nós, filhos? Porque nós somos filhos e nós devemos seguir o exemplo de Jesus enquanto ele era filho. Jesus tinha uma família aqui na terra. Jesus tinha José, Maria, os seus irmãos que nasceram depois. Ele tinha uma família aqui nessa terra e ele era respeitoso, ele era educado e ele era muito amado e amava a sua família aqui nessa terra. Então ele respeitava e ele obedecia os seus pais terrenos também, assim como obedecia o pai dele, que é Deus. Ele sempre obedeceu o seu pai, que é Deus, mas ele também obedecia, era obediente, era um ótimo filho para José e Maria. Para os visuais, eu trouxe essa ideia para vocês, eu vou deixar a ideia completa no PDF, porque eu não consegui trazer tudo para cá, porque é uma casa muito grande que é feita. Esse material foi confeccionado pela tia Marlene, e ele é muito bonito, tá? Ele é todo em isopor, esse é Jesus menino, José e Maria, bem grandões. Daí ela confeccionou também algumas árvores para fazer o cenário todo da história, né? É todo EVA e isopor. Se você quiser fazer, eu vou dar umas dicas de como você faz lá no PDF. E você pode utilizar ele para contar as duas histórias. Na verdade, você pode utilizar esse aqui com uma mantinha por cima para ser o bebê primeiro e depois ele pode ser o menininho. E você vai fazer, se você optar por esse material, você vai utilizar eles para fazer toda a encenação da história. Tá? Não esqueça de enfatizar bastante como Jesus era quando menino. Então traga, estude, pesquise algumas coisas, alguns fatos que ele fazia, né? Na Bíblia diz que ele ajudava seus pais, que ele ajudava José, ajudava Maria, ele orava, ele lia a Bíblia também, né? Ele estudava. Então você pode utilizar esses fatos para falar como ele era quanto filho. Outra ideia para você, que eu vou trazer para você, é essa aqui. Então, você lembra desse cenário? Eu já usei nas outras aulas. Esse cenário é muito legal, que é a noite e o dia do outro lado. Então, você pode utilizar com as figuras da lição. O que eu fiz com essa figura? Eu coloquei um cano atrás e ela fica em pé. Então, você pode utilizar no cenário a figura da lição. Então, você vai falar sobre o nascimento de Jesus. Depois, você pode virar o seu cenário. E daí você fala sobre a vida de Jesus. Então eu tirei algumas figuras da internet, vou estar disponibilizando para vocês também o que Jesus fazia. Ó, você pode estar montando essa história. Olha só, ele ajudava a mãe dele, né? Varria. Ele estudava com a mãe também. Vou deixar aqui. Ele ajudava o pai também na marcenaria, que ele era marceneiro. Certo? Ele tinha uma profissão, Jesus. Jesus estudou para ser marceneiro também, né? Ele não ficava assim só brincando. Então, tudo isso você pode trabalhar bastante com as crianças e você pode utilizar essas aqui também, ó. Essa da lição. Quando for falar que ele se perdeu, utiliza essa da lição, né? Que eles estavam procurando. Essa aqui também, quando ele estava no templo. Então, você utiliza o cenário e as figuras da lição junto. E é também uma coisa um pouco mais acessível para as professoras.
E então, você vai conversar com seus alunos sobre isso, sobre como ele era filho, como ele era um aluno, como ele era quando ele era criança. Jesus é o nosso grande exemplo e nós devemos querer ser como ele. Então daí eu fiz, para numa dinâmica no final da aula, depois que você contar a história, esse cartaz. Esse cartaz diz assim: Jesus fazia e Jesus não fazia. E aqui eu trouxe algumas palavras que eles podem estar relacionando a isso. Eu já trouxe em outra lição, faz um tempinho, essa dinâmica, mas combina muito bem, casa muito bem. Então, Jesus fazia, ele tinha inveja, daí ele vai colocar onde ele achava que não. Ele provocava brigas, mentia, bom amigo, ajudava os pais, violência, gentileza. Então, Jesus provocava violência? Não, Jesus não fazia. Jesus era gentil, era um bom amigo, ele fazia fofoca. Então isso tudo as crianças mesmo, você vai perguntar para as crianças mesmo vão colocar no quadro onde elas acham que Jesus fazia. E depois você vai trabalhar com elas. E vocês, o que vocês fazem? Vocês mentem, vocês fazem fofoca, ou vocês são bons amigos? Vocês acham que vocês estão mais parecidos com Jesus ou menos parecidos com Jesus? Então, eles também são filhos, então eles devem ter o comportamento, a gente tem que procurar ter o nosso comportamento, a nossa vida baseada na Bíblia, na Palavra de Deus, baseada no que Jesus era. Para a gente imitar Jesus, a gente tem que pensar como Jesus pensava e fazer o que Jesus fazia. Então isso você pode trabalhar bem legal com eles, é uma dinâmica que faz eles pensarem e depois você pode fazer uma oração específica sobre isso com seus alunos. Outra coisa que eu fiz para eles pensarem bastante sobre isso é o livro do filho. Então você pode levar ele prontinho para eles e montar ele com as crianças. A minha ideia inicial era fazer assim, fazer uma entrevista com os pais e trazer assim, ó, um bom filho é, perguntar para o pai, um bom filho é, para o pai dos seus alunos. E daí colocar o que os pais falaram no livrinho. Né? Eu não tive tempo de fazer essa entrevista com os pais dos meus alunos, então eu coloquei algumas palavras para vocês terem a ideia. Então eu coloquei aqui, obediente. Então as crianças podem desenhar alguma coisa que indica que ele é obediente. Um bom filho é amoroso, eu coloquei. Também podem escrever alguma coisa ou você levar uma figura, levar várias figuras que identifiquem essas coisas. E eles podem optar por colar, estar colando qual figura em qual página, tá? Pacificador, né? Daí você explica o que é um filho pacificador. Que não, né? Que não condiz a violência, que provoca paz nas pessoas, que sempre procura não brigar com os outros, né? Então você fala sobre isso também. E um bom filho é como Jesus. Daí eles podem desenhar certinho. E na última página eu coloquei assim, eles escrevem o nome deles, vou ser assim. Então é uma parte legal dessa aula, eles podem estar montando isso junto com vocês e eles podem estar visualizando melhor o que eles podem fazer para serem filhos, os filhos conforme Deus quer que a gente seja. Jesus, nessa aula, vai ser o grande exemplo e a gente vai estar fazendo com que os objetivos da aula sejam aplicados para os alunos, que eles têm que saber que Jesus era assim. Quando ele era criança, ele realmente era assim. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele era assim. E como ele era assim, ele também tinha o seu pai no céu e a sua família na terra, e ele obedecia os dois igualmente. Nessa parte, eu também quero dar uma dica para você, professor, que assim, às vezes a gente tem alguns alunos que são bem questionadores. E alguns alunos podem perguntar e questionar. Quando ele se perdeu, né? Teoricamente a gente pensa que os pais falaram para Jesus que eles estavam indo embora, então Jesus não foi com eles. Então nessa parte, será que Jesus era obediente ou será que Jesus não era? Às vezes tem alguns alunos que são bem questionadores. Então vá preparado para isso. Se alguém te questionar isso, Jesus não era tão obediente assim, afinal Maria e José foram na caravana e ele ficou, né? Depois eles passaram 3 dias procurando pelo filho. Então o que é obediência ali? Na verdade, Jesus era assim. E Jesus obedeceu, porque Jesus obedeceu uma ordem de Deus.
né? Quando ele fala para Maria que ele estava cuidando dos assuntos do Pai dele, do céu, Jesus tinha obedecido uma ordem de Deus que Deus mostrou e falou para ele, né? Fica e vai lá e fala com essa pessoa, porque eu quero me mostrar através da sua vida, né? Mostrar que você realmente tem sabedoria. Então, provavelmente, né, a gente não sabe porque a Bíblia não diz isso, mas Deus teve uma palavra com Jesus, Jesus se sentiu à vontade e obedeceu ao Pai que está no céu para ir lá, para debater esses assuntos da Bíblia com os sacerdotes. Então, ele não desobedeceu José e Maria, pelo contrário, ele obedeceu ao Pai que está no céu, que é o Pai dele, que é para quem Jesus realmente sempre teve assim essa ligação, e que ele era o pai realmente dele, né? Aqui José e Maria estavam cuidando dele e era uma família terrena. Certo, professor? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam aplicar essa aula na sua sala, que vocês possam estudar, que vocês possam se aplicar em estudar e levar para os seus alunos a melhor forma possível de dar essa aula, que é uma bênção, que vai ser uma bênção para eles, que eles possam se ver sendo filhos tão amorosos, tão bondosos, tão bons quanto Jesus era. E você também. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.